bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, um podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio de 21 de outubro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo, começando pelo cenário externo, com dados de atividade, falas de dirigentes, balanços corporativos nos Estados Unidos e decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo surpreenderam ao subir mais que o esperado, mostrando que os consumidores ainda estão impulsionando a economia. Por outro lado, a produção industrial desacelerou e os pedidos de seguro-desemprego caíram após uma alta na semana anterior por causa dos furacões e da greve na Boeing. No lado corporativo, os grandes bancos americanos como Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup tiveram resultados acima das expectativas. A Netflix também apresentou bons números no terceiro trimestre. Entre os discursos dos dirigentes do Fed, Christopher Waller destacou que a economia dos Estados Unidos está sólida, com emprego e inflação próximos das metas, mas com uma inflação abaixo do alvo parece menos provável. Neil Kashkari disse que a economia está na reta final para trazer a inflação de volta à meta de 2%, mas a política monetária ainda é restritiva. Já Mary Daly comentou que ainda há espaço para reduzir o balanço e que a série de dados fortes não indica grandes aumentos de preços. Ela sugeriu que 1 ou 2 cortes de juros neste ano seriam razoáveis. Na Europa, o Banco Central Europeu cortou a taxa de juros em 0,25%, como esperado, e sinalizou uma alta temporária da inflação antes de convergir para a meta no próximo ano. Christine Lagarde apontou que a economia europeia está um pouco mais fraca que o previsto. Na China, o PIB cresceu 4,6% no terceiro trimestre, acima dos 4,5% esperado, mas abaixo do trimestre anterior. A produção industrial e as vendas no varejo surpreenderam positivamente, enquanto os dados de inflação e balança comercial ficaram abaixo do esperado. A inflação ao produtor caiu, indicando pressões deflacionárias pela fraca demanda. No cenário geopolítico, o preço do petróleo caiu, após Israel garantir aos Estados Unidos que não atacará instalações petrolíferas ou nucleares em resposta ao Irã. Israel também anunciou a morte de Yehia Sinwar, líder do Hamas, apontado como responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Nos Estados Unidos, a semana tem poucos dados importantes, com foco nos PMIs da indústria e serviços, além dos indicadores do mercado imobiliário, como vendas de casas e pedidos de hipotecas. A agenda mais tranquila deve trazer atenção para os últimos discursos dos dirigentes do Fed antes da pausa para a decisão de política monetária em 7 de novembro. A expectativa é que eles continuem ressaltando que a economia está forte e que a inflação segue rumo à meta. No campo corporativo, a Alphabet vai abrir a temporada de balanços das gigantes de tecnologia na terça, seguida por Tesla na quarta e Amazon na quinta. Também teremos resultados da Verizon, Coca-Cola, Boeing e Mastercard, entre outras. Na Europa, além dos PMIs, a confiança do consumidor deve melhorar um pouco, impulsionada pela queda da inflação e corte de juros do Banco Central Europeu. Fique de olho nos dados de inflação ao produtor da Alemanha. Na China, o Banco Central deve cortar as taxas de empréstimos de 1 a 5 anos, com a expectativa de uma queda para 3,15% e 3,65%, respectivamente. Para a próxima semana, esperamos um cenário mais otimista para as bolsas, com bons resultados das empresas, mas as yields dos treasuries devem continuar subindo. Ainda há dúvidas sobre se o Fed vai cortar os juros em novembro, o que pode fortalecer o dólar globalmente, a menos que a China lance fortes estímulos fiscais. E no Brasil, panorama global e questões fiscais seguiram direcionando os ativos. Os jornais destacam que o governo está buscando alternativas para evitar um aumento abrupto dos impostos para empresas brasileiras que atuam no exterior a partir de 2025, quando o crédito presumido de 9% e a compensação global de prejuízos entre subsidiárias acabam. Além disso, o executivo está avaliando 2 cenários para a revisão de gastos, um mais amplo e outro mais restrito. No entanto, essa pauta só deve ser enviada ao Congresso após o segundo turno das eleições municipais e quando não interferir na tramitação da reforma tributária sobre consumo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o projeto enviado ao Congresso sobre o orçamento das estatais não visa tirar essas empresas do arcabouço fiscal, mas sim reduzir o aporte federal. Há também uma proposta em estudo para impedir que municípios, estados e a União concedam novos benefícios tributários se não tiverem caixa suficiente para cobrir os restos a pagar no fim do ano. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, confirmou que não será necessário retomar o horário de verão neste ano, mas não descartou a possibilidade de voltar com a medida no próximo ano, dependendo da situação. Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central a partir de 2025, reafirmou o compromisso com a meta da inflação de 3%, dizendo que o diretor do BC não tem que discutir a meta, tem que persegui-la. Por fim, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que o governo deve criar um grupo de trabalho para discutir a redução do custo de crédito na semana que vem, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Em termos de indicadores,
O IGP-10 subiu 1,34%, com destaque para a pressão dos preços agropecuários, efeitos da seca e industriais, além do acionamento da bandeira tarifária 2. Tivemos também o IBC-BR para o mês de agosto, que cresceu 0,23%, ante expectativa de retração de 0,41%, segundo o broadcast. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Bom, por aqui o destaque vai ser a prévia da inflação ao consumidor, que deve acelerar em relação ao mês anterior, podendo aumentar a pressão sobre os juros e a inflação implícita. No campo político e fiscal, a agenda do Congresso deve ter poucos avanços por causa da proximidade do segundo turno das eleições municipais. Com isso, o tema fiscal continua gerando incertezas e cautela no mercado. Diante da expectativa de dólar mais forte globalmente e alta nos juros dos treasuries, somados às incertezas internas, o dólar deve ganhar força frente ao real, os juros devem subir e o Ibovespa pode cair, apesar do início da temporada de balanços corporativos. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? No exterior, seguimos de olho em falas de dirigentes do Fed e nas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Internamente, a pauta fiscal tem dominado os debates econômicos. Com o cenário mais incerto, continuamos priorizando segurança nessa reta final de ano. Assim, reforçamos a atratividade dos fundos de vértice, com taxas que seguem em níveis muito atrativos. A alta esperada para a taxa Selic nas próximas reuniões do Copom reforça um momento mais favorável para a renda fixa pós, pois proporcionam um bom retorno com baixa volatilidade. E neste sentido, seguimos dando destaque para o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, com enquadramento no artigo 75B. Além da busca por títulos com boa remuneração, o fundo integra aspectos ESG na análise dos papéis, resultando numa carteira com boa qualidade de crédito. Com bom potencial de entregar acima do CDI, segue sendo uma ótima opção de renda fixa com foco em sustentabilidade e performance. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. E se tiver sugestões, já sabe, manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.